Pode ligar a luz, porque eu não tenho um slide para mostrar. Bom dia, eu queria dar para vocês a perspectiva de café do Douro, que também é o prazer de vender um expresso, 10 gramas de café, 4,30 na xícara. Para vocês que trabalham, que têm a mão calejada e acham que é fácil vender a xícara a 4,30, eu queria dar só uma perspectiva. Para vender a xícara a 4,30, eu gasto na minha loja da Lorena, em luz e aluguel, aproximadamente R$ 1.500 por dia para abrir a porta. Então, antes de começar o dia, eu já gastei R$ 1.500 e não vendi nada ainda. Nós, produtores, sempre pensamos que o comerciante na ponta final está ganhando muito, mas é uma visão deturpada, são negócios diferentes. A Coca-Cola, por exemplo, ela gasta mais na cidade de São Paulo em transporte para fazer a entrega da lata do que a lata e o produto que tem dentro, pela complexidade que é a logística em São Paulo. Eu assisto a palestra e eu quero dizer para vocês que o Suplicy ele se posiciona como o que vai acontecer. Então eu, por exemplo, quando eu vejo o cappuccino ali, que ele era mostrando os produtos Pão de Açúcar, e o Rodrigo faz, aquilo não existe. Aquela coisa que está no supermercado chamada cappuccino, eu não sei o que é, mas só no Brasil que é chamado cappuccino, aquele produto não existe. Cappuccino é uma coisa que é café com leite, ponto final. Aquilo que vocês viram ali tem bicarbonato de sódio, pó de café, pó de leite, pó de um monte de coisa, mas não é cappuccino. O grande problema que eu vejo assim, para vocês produtores do Cerrado Mineiro, eu diria que vocês não têm que se preocupar com nada. Eu só vejo um futuro róseo para vocês, para dar uma pequena perspectiva. Em 1970, o Japão não consumia café. Hoje o Japão é o terceiro maior comprador de café do mundo. Alguém sabe quanto que a China toma de café per capita? O chinês toma 5 xícaras de café per capita por ano. 5 xícaras de café per capita por ano. Estima-se que até 2020, ou seja, daqui a 9 anos, a China ultrapassa o Japão em consumo. Então vocês não precisam ficar preocupados, porque vocês representam o que de mais moderno em produtividade de café enquanto a custo. Vocês são imbatíveis. O Cerrado Mineiro é imbatível. Eu produzo, eu vou começar a minha safra segunda-feira pagando R$ 12 a medida. É 100% manual. Vocês podem fazer as contas e ver no que vai dar isso aí. Vocês não se preocupem, porque o tempo de maturação para o investimento em lavoura de café, ele vai ser mais lento do que o consumidor e o aumento do consumo. O sul de Minas vai passar por grandes transformações, que mesmo com o preço do milho que está, requer reengenharia nas fazendas. O Diogo me contou de uma fazenda que ele viu que foi toda terraceada para poder mecanizar, mas vão ter mudanças drásticas. Então o Cerrado Mineiro em especial, ele vai ter um papel preponderante em fornecer o que se tem de café por aí. Queria falar para vocês, como eu sou dono de cafeteria, e para isso foi chamado aqui, para falar do ponto de vista do consumidor. Bom, do ponto de vista do consumidor é o seguinte: do ponto de vista do Suplicy, o consumidor não sabe o que está bebendo. Por quê? Se você considerar que o Brasil consome 18 milhões de sacas de café, 18 milhões de sacas de café, vamos fazer um cálculo bem rapidinho aqui. Vamos
aceitar como 20% de PVA. É um número bem aceito, 20% de PVA, eu acho que é, né? 20% de PVA são quase 4 milhões de sacas. Daí o Brasil produz 10 milhões de robusta. Que eu saiba, em todos os blends de solúvel que tem, não exportamos nem 1 milhão desses 10 milhões de sacas de robusta, que é um conilon da pior qualidade. O Reimar pode testemunhar aqui para vocês que nem terreiro eles têm. Eles colhem, o café vai direto para o secador a 200 graus. Então eles pegam o café, colhem, vai direto a 200, 400 graus para o secador, tem que secar rápido, porque não tem terreiro, tem que abrir espaço para secar o próprio café. Então vocês imaginam a qualidade desse robusta. Então o brasileiro pega 4 milhões de PVA, mais 9 milhões de robusta, são 13 milhões de sacas, estão sobrando 5. O que o Suplicy vende, o número mais alto que eu já vi foi do Natan, daqui, que fala em 900 mil sacas. Eu duvido que o brasileiro beba 50 mil sacas do que nós vendemos na loja. Agora, a culpa é de vocês. Vocês não produtores, vocês consumidores. Eu chego numa palestra com a nata da cafeicultura do Cerrado para tomar aquela coisa ali, pelo amor de Deus. O que vocês estão servindo? O que vocês estão preparando? Pelo amor de Deus, vocês têm que se portar como consumidores. Vocês têm que, primeiro, parar de comprar porcaria. Vocês vendem palha molhada, vocês vendem aquela porcaria, vocês vendem aquela variação, tudo bem. Mas vocês bebem aquilo? Vocês têm coragem de beber aquilo? Vocês sabem o que vocês estão vendendo? Vocês sabem quais são as marcas que compram? E vocês bebem? Eu entrei outro dia no armazém, estava preparando 20 mil sacas para Sarari. Cheiro de chulé. Cheiro de chulé. Aquilo lá não é café, gente. Teve uma legislação e olha, no Brasil, o Brasil não é um país de planejamento, não. O Brasil, como vocês sabem, não tem planejamento. O Brasil é um país que, há um mês atrás, saiu uma lei em Belo Horizonte que proibiu o uso de sacolinha plástica. Há um mês atrás. Antes de ontem, Antes de ontem acabou. Antes de ontem, por decreto, acabou. Não pode mais ter um prazo aí, não sei qual é, mas não pode mais usar sacolinha plástica no Brasil inteiro. É lei. Então vai chegar uma hora e vocês rezem, vocês acendam uma vela, vocês põem um ovo para Santa Clara, vocês façam o que vocês quiserem. Mas vocês rezem para esse momento chegar quanto mais cedo possível. Vai chegar uma hora que a verdade vai ser dita. Qual é a verdade? Preto, ardido, é café podre. Palha molhada não é café. Então vai chegar uma hora, e Deus queira que não seja com nenhum órgão relacionado a café, porque quem está envolvido em política cafeira no Brasil sabe que tem muito cacique para pouca decisão. Tomara que seja assim. Vamos supor, uma Anvisa chega embaixo, olha, isso aqui preto, isso aqui verde, isso aqui ardido, isso aqui é café podre, isso não pode ser vendido para o consumidor. Na hora que acontecer isso, vocês vão pegar as velhinhas, vão apagar, porque vocês acabaram de ganhar uma geada todo ano, durante não sei quantos anos, até regularizar o mercado, porque some 4 milhões de café do mercado. Então vocês têm que se portar como consumidores, vocês têm que saber o que vocês estão bebendo, vocês têm que cada dia mais degustar, vocês têm que investir. Olha, muito louvável a revista aqui do Popstar aqui do auditório do Diogo, que saiu na Fresh Cup. É muito boa a reportagem que saiu, uma revista muito lida lá fora, mas infelizmente foi um tapa na cara do Cerrado Mineiro. Eu não sei se vocês viram a entrevista é só algo, só louvações, mas
tem uma finalização que é para vocês, no que vocês entendem, no que vocês fazem, é uma crítica ferrenha, que vocês foram levar os gringos para fazer um camping e não sabiam moer um café. Pelo amor de Deus, gente, isso assim é o beabá da recepção dos gringos, pelo amor de Deus. Então, vocês têm que se preocupar com o que importa. O que importa? Conectividade. Vocês têm que entrar nas redes sociais. Vocês têm que mapear suas fazendas. Certificação nem falo. Certificação assim é o beabá. Certificação. E certificação, me desculpe, certifica Minas não existe. Vocês não pensem que aquilo é uma certificação, porque aquilo não existe. Aquilo lá é assim, é pegar quem é que certifica o certificador? Certificação é aquela coisa que quem faz sabe. Você paga e você reza para aquele desgraçado que você está pagando para vir na tua propriedade e não te dá pau. Você está pagando e ainda você tem que rir na hora que ele fala que você errou. Então vocês se preparem. Certificação é isso. O consumidor cada dia mais quer saber o que ele está bebendo, de onde ele vem. Isso é uma coisa inexorável, não vai mudar. Vocês, como produtores de uma região de ponta, não podem se furtar disso. Cada dia mais isso vai ser importante. Agora, o exemplo tem que vir de cima. Então, quando vocês forem beber café, vocês, pelo amor de Deus, vocês bebam café. Vocês não bebam uma coisa que eu não sei o que é aquilo. Eu não sei, sabe? Mas café não é. Pilão não é café. Select não é café. Nenhuma das grandes marcas no Brasil vende uma coisa chamada café. Existe uma lei, vocês veem como é que são as coisas. O Brasil é tão atrasado enquanto consumidor, mas tão atrasado, que houve uma legislação que foi mandada para o Congresso norte-americano. A lei dizia que, no seu texto, cafés abaixo de tipo 6, ou seja, 76 defeitos por 300 gramas, pode ser comercializado, não tem problema nenhum. Mas, por favor, senhor consumidor, o senhor rotule restos de café. Então, pode vender? Pode, mas não é café, restos de café. É para isso que vai. E para vocês que produzem qualidade, vocês têm que torcer para isso acontecer. Vocês têm que torcer, vocês têm que torcer muito para isso acontecer. O que vocês ganham vendendo para molhado, o que vocês ganham vendendo varreção, o que vocês ganham vendendo. Primeiro é o seguinte: a maioria dos 300 mil produtores de café do Brasil, que se preza, não vende, não tem tanto preto e verde. Agora, como nós exportamos muito café e preparamos muito café, e aqui tem alguns produtores grandes que preparam café para exportação, daí que sobra o preto e verde, do que sobra do que eles preparam. É esse recado que tem que ser dado. Quanto ao mercado brasileiro em específico de café, eu só posso trazer boas notícias para você. O brasileiro vai cada dia mais tomar café de qualidade, a qualidade vai aumentar. Agora, a inserção do açúcar e do adoçante é uma questão científica. O expresso é a bebida que tem mais café do que qualquer outra forma de preparo. Um expresso muito bem tirado tem 2% de café, é 98% de água. Então você pega aquela quantidade de café, você olha aquilo ali, você calcula que naquilo tem 2% de café. Você faz a conta inversa. Se tem 2% de café, eu dou ponto para aqueles 2% de café, quantos por cento de açúcar? E vocês vejam o que vocês estão fazendo. O nosso amigo que vai falar de vinho com vocês, eu estava falando com ele. Eu acredito que o Brasil hoje, em café, está no momento que o Brasil teve vinho há 30 anos atrás. Existia uma marca de vinho no Brasil chamada Chateau do Valais. Era a única marca de vinho brasileiro boa. Hoje não. Hoje no país do café, porque
porque me desculpe, que eu saiba que é o país do café, não é o país do vinho. Mas no país do café, tem muito mais consumidor que entende de vinho do que entende de café. E não é uma proporção pequena, é uma proporção gritante. Tem mais revista que fala de vinho, tem mais matéria de vinho do que de café. Agora, o mundo está mudando e vocês não estão vendo. Mas o presidente da Specialty Coffee Association of America atual, eu fui no escritório dele, uma mesa deste tamanho. Entrei, eles estavam trabalhando, pessoas compenetradas, muito sérias, com 4 aparatos tipo medida de café coado, e tinha um que jogava água assim, o outro jogava água assim, o outro jogava água em jatinhos, e daí eles ficavam analisando como é que ficava o sabor da bebida. Nós temos uma máquina na loja que está em teste, que custa R$15 mil, a máquina, chamada Trifecta, que ela prepara 300 ml de café coado por vez. Custa R$15 mil a máquina. Aí você vai e você programa a máquina para fazer primeiro molhar o pó, depois decantar, depois dar uma regurgitada, depois extrair por vácuo. E essas programações que você faz na máquina, você vai alterando de acordo com o café e você prepara um menu para extrair o café. E eu vou dizer para vocês, faz diferença. O leigo, se pegar esse mesmo café, passar no fio e passar na máquina, o leigo vai perceber a diferença de um para o outro. Então, a diferença é palatável, é sensível. O consumidor, ele está carente, ele está querendo saber. Eu digo para vocês outra coisa, a melhor coisa que aconteceu com o consumo de café no Brasil foi uma coisa chamada Nespresso, porque levou o padrão mínimo doméstico. Então hoje, o padrão mínimo de quem tem Nespresso em casa, e não são poucas pessoas, subiu, só que aquela pessoa se interessou por café, ela deixou de tomar um café popular, passou por um Nespresso, se interessou, mas viu que é uma amostra grátis, e não resolve, então está evoluindo, e é um caminho. Para quem não sabe, o Nespresso foi lançado nos Estados Unidos em 97, ele é um degrau a caminho do café de qualidade. O café de qualidade vai ser cada vez melhor, o café de qualidade vai ser cada vez mais fresco, e o café de qualidade vai ser cada vez mais identificado. Todo o café que o Suplicy vende, hoje o Suplicy tem café de 8 fazendas. Eu tenho o prazer de ter o Diogo dela como fornecedor desde que o Suplicy abriu. Ele é um excelente fornecedor. Ele conta uma história para mim que o café que ele separa para o Suplicy é o único lá da fazenda que ele colhe à mão, que ele manda colher os ponteiros onde pega mais sol. O meu café, não sei se é verdade ou não, mas é uma história que ele me conta. Depois ele põe o preço em cima, está entendendo? Mas tudo bem, é o que está valendo. Eu preciso de uma história para contar para o meu consumidor. Quem tem que fornecer história são vocês. Agora, não adianta a história não bater com a realidade. Se tem a história, dá para a gente contar. Agora, se tem a história que é ruim, a história não cola. A história tem que acompanhar o produto. Vocês não podem reclamar nem um pouquinho assim de custo de produção. Vocês podem reclamar de um monte de coisa, mas a perspectiva de preço para vocês é excelente. Vai dar uma caidinha agora, que está entrando safra, tá? Mas o fato é que o mundo, aliás, eu vou dizer para vocês, hein? Sim, uma dica: deixe para vender o pior por último agora, porque o diferencial vai estreitar de novo. Então venda o melhor primeiro e deixe para vender o pior por último, porque a indústria não vai ter para onde correr.
Os próximos 2, 3 anos, se tudo correr bem, e isso é um grande senão, porque vocês estão vendo que os problemas climáticos cada ano ficam mais malucos, então a situação do mercado de fornecimento de café para os próximos 2, 3 anos é apertado, se tudo correr bem. Tem o fator China, que é um fator que ninguém está vendo direito, e é um fator importante porque é monstruoso. Para vocês terem uma ideia, dentro da China, esquece café, entram 70 milhões de consumidores, 70 milhões de consumidores novos por ano são inseridos no mercado de consumo chinês. E eles não bebem café. E estão começando a beber. E não vai demorar o tempo que demorou no Japão. Então, se preparem. No Brasil, se vocês tiverem um decreto que Deus queira que baixe, né, dizendo que o café só precisa, porque vamos combinar, né? Aqui nós temos um selo dizendo que café é café. Ora, em que país que tem um produto alimentício precisa de um selo dizendo que o que está dentro é o que está dentro? Só no Brasil. Só no Brasil. E detalhe, é o selo mais celebrado. Eu vou dizer para vocês, não é nada aquele selo. Café é café? Bom, eu estou comprando café o quê? Café é café. Selo de pureza. Pureza do quê? Se for 100% preto, é selo de pureza. Se for 100% ardido, selo de pureza. Porque é 100% café. Podre, mas é. Então vocês torçam para que o preto e o ardido sejam decretados por decreto, por normativo, pelo que for, que seja excluído. Isso é a salvação da lavoura para todo mundo, todo mundo. Vocês não têm o impacto que tem. E vocês, por favor, portem-se como consumidores de café de qualidade. Não adianta só produzir e ficar pondo 1 quilo de açúcar em 2% de café que tem na xícara. Pelo amor de Deus. Não era isso, tá bom?